Fala, turma! Você aí que quer passar no concurso no ano de 2026, no ano de 2027, no ano de 2028, no ano de 2030, não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, mas esse vídeo aqui tem o intuito de mostrar para você, de explicar a melhor maneira de como você recomeça os seus estudos depois de uma reprovação, principalmente depois de uma longa jornada de estudo, como no ano de 2025, chega o final do ano. Chega ali depois dos concursos que você fez e você às vezes não sabe muito bem o que fazer. Então, nesse vídeo, cara, eu vou te explicar passo a passo como você deve recomeçar, o que você precisa fazer depois de ter ido mal no concurso. Essas informações são valiosíssimas para você chegar no seu concurso muito mais bem preparado no ano de 2026. Se você não me conhece, eu sou o Gabriel Pires, passei em primeiro colocado no concurso da ESA, passei em mais de 9 concursos. Hoje eu tenho milhares e milhares de alunos. Muitos desses alunos que aplicaram a minha metodologia tiveram resultado em menos de um ano, passaram em vários concursos como EFON, EA, ESA, SpaceX e dentre outros. Se você quer saber um pouco mais, eu vou deixar o link aqui. Você me chama lá no WhatsApp, exatamente, me chama no WhatsApp, caso você queira saber mais sobre a mentoria, tá bom? Outra coisa, se você não me segue no Instagram, já me segue, porque lá eu posto muito mais bizus, porque eu querendo ou não, posto a minha rotina de aluno da iPhone e tudo mais, motivação, conteúdo para os meus seguidores do Instagram. Então, se você não me segue, eu vou deixar o arroba aqui. E se você não é inscrito, pelo amor de Deus, já se inscreve no canal. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação. Essas informações que eu estou passando aqui, principalmente, porra, sobre o concurso, cara, é uma parada que pessoas que não têm tanta experiência como eu, às vezes postam e viraliza e, pô, cara, irmão, se eu puder alcançar o máximo de pessoas possível, o meu conhecimento de alguém que realmente passou pelo que vocês estão passando, teve vários resultados e, cara, eu não sou nenhuma pessoa como é que se fala? Geniosa, talvez. Não sou nenhuma pessoa, porra, nossa, gênio. Não, não, não. Sou uma pessoa simples que saiu do ensino médio com uma base zero, sem base em matemática, sem base em física. Não sabia nada, cara. Não sabia merda nenhuma e eu passei em todos esses concursos. E eu comecei estudando pelo celular, porque eu não tinha dinheiro para notebook. Então, você não precisa ter as melhores condições para começar. Entendeu? Se você pegou esse insight, já deixa nos comentários aí se você pegou esse código que eu passei para você. Já começou assim, o vídeo já começa assim, com vários insights para você aplicar na sua vida e você ter resultado. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: eu vou falar da minha experiência, querendo ou não, é isso que vocês querem ouvir. O que o 01 da ESA fez, né? E o que eu fiz de diferente de 99% das pessoas. A maneira certa de você recomeçar tem que sempre partir de um ponto muito importante. Ou seja, para você recomeçar certo, você tem que partir de um ponto muito importante, que é o que deu errado. A primeira pergunta, vou deixar aqui, ó, o que deu errado? O que deu errado na minha preparação? A primeira coisa que eu vou pensar para recomeçar certo é o que eu fiz de errado. Quais foram os meus resultados este ano? Pô, não passei em nada. Você talvez que está me assistindo, você não passou em nada. Talvez você não passou em nada, cara. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Acontece é que você não conhecia, se pelo menos acredito eu que tenha começado agora, se você está no teu terceiro ano de estudo, se não passou em nada, tem alguma coisa errada. Mas às vezes, né, vou dar um pouquinho de crédito aí para quem está começando agora, acaba que você não tem muita experiência com concurso, com prova e tudo mais, e acaba que realmente você não vai passar em nada. Mas, Pires, tem como passar de primeira? Tem, obviamente. Se você está assistindo esse vídeo e vai fazer de primeira, eu tenho vários alunos que passaram de primeira. Mas por que eles passaram de primeira? Porque eles não cometeram o erro que você está cometendo. Por que eles não cometeram esse erro? Porque eles tiveram um mentor, alguém que o acompanhou, alguém que passou estratégia, alguém que ensinou a metodologia correta de estudar. Eu aposto que você não passou no concurso não porque você não tem os melhores materiais, não porque você não tem o melhor cursinho, não porque você tem uma mesa bonita para você sentar, um cafezinho todo dia para você beber amanhã cedo. Não, não é por conta disso. É por falta de metodologia. Você não sabe estudar. Você acha que estudar é assistir a aula do professor
2 horas de aula, você fica pausando a aula para ficar escrevendo o que o professor anotou no quadro. E você não entende que você está perdendo um tempo valiosíssimo que você deveria estar empregando ali na resolução de questões. E dentre outros erros que você comete. Então você vai analisar esses erros que você está cometendo. Esses erros dos quais você cometeu que fizeram você reprovar no concurso, que fizeram você não ter tanta performance assim no concurso. Então, partir do princípio de como eu devo recomeçar, o ponto principal para você fazer essa análise e começar do jeito certo, recomeçar do jeito certo, é você fazer essas perguntas. Como foi o meu resultado este ano? Estou satisfeito? Não, não estou satisfeito. Quais foram os meus erros? Ou seja, os erros que eu cometi. E terceiro, o que devo fazer para não cometer esses erros novamente? São essas 3 perguntinhas que você deve fazer. Pires, tem outras perguntas? Sim, mas eu quero focar nessas 3. Nessas 3 perguntas. Quais foram os meus resultados este ano? Pô, não passei nada. Nossa. Quais erros eu cometi? E como eu posso, o que eu devo fazer para não cometer esses mesmos erros? E aí, essas perguntas são perguntas chaves. Cara, se você quer passar no concurso, você tem que aprender a fazer perguntas chaves. Isso é importante até na hora da redação. Você precisa identificar os erros que estão fazendo com que você não consiga ir bem em matemática. Você tem que identificar os possíveis erros que estão fazendo você não ir bem em inglês. Às vezes, o seu maior problema é numa determinada matéria. Pô, você fez a prova da ESA, você fez a prova da SpaceX e você foi mal, porra, em matemática. Você foi mal em português. Então você sabe quais erros, ou melhor, você sabe a sua fraqueza. Você sabe os erros que você cometeu. Você sabe o que você deixou de fazer. Se você assistiu muita teoria, ou se você fez menos questões, ou se você anotou mais do que praticou, enfim, praticou menos. São vários erros e vários erros. E, querendo ou não, quando você faz isso, você chega para o próximo ano muito mais bem preparado. E aí que tá, você tem que usar o final de ano, que no caso você reprovou, para você conseguir, como é que eu posso dizer? Nivelar seria a palavra certa, nivelar as tuas dificuldades. Exatamente. Você tem que usar o final do ano para você acertar, para você não cometer os mesmos erros de antes. É você fazer análise. Pô, sou muito ruim em inglês, eu tenho que estudar mais inglês. Sou muito ruim em matemática, tenho que estudar matemática. Eu vou estudar 2 matérias todo dia. Mano, vou estudar essas 2 matérias até o final do ano. Eu não sei como é que vai ser a tua estratégia. Dentro da minha mentoria, eu tenho uma estratégia para meus alunos sabem muito bem o que tem que fazer. Mas, cara, você precisa ter uma estratégia. Então você pensou, sabe por que você foi mal em todos os concursos, ou pelo menos na maioria, sabe os erros que você cometeu, e você tem que pensar o que eu devo fazer para melhorar. Se eu tenho que estudar mais matemática, se eu tenho que estudar mais português, se eu tenho que descansar mais. A partir a partir dessas 3 perguntas, você vai ter as suas respostas. Tendo as suas respostas, você tem um caminho a ser trilhado. E é um caminho que antes para você não era visível, porque você não passou pela reprovação. Então, acaba que quando você reprova no concurso, você tem uma clareza do que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, é muito importante, principalmente para aqueles que estão começando e que querem passar no concurso agora, porra, não ser inteligente. Pô, se eu estudar sozinho aqui, eu vou cometer erros porque eu sou iniciante. Então, eu preciso de alguém. E é por isso que eu tô aqui. Dentro da minha mentoria, dentro do meu treinamento Fórmula Secreta ou Manual da Aprovação, eu passo toda a minha metodologia de ensino. Lembrando, se você quer ter acesso a essa mentoria com mais de R$ 500 de desconto, é só você clicar no link da descrição e ir lá para o WhatsApp. É muito simples mesmo. Vou te explicar, vou te mostrar tudo, a plataforma como funciona. Mas voltando aqui, então, quando você tem esses insights do que eu preciso fazer, o que eu errei, se eu fui bem e tudo mais, você tem um caminho que é só você trilhar. E foi isso que eu fiz. No ano de 2020, quando eu fiz a prova da SpaceX, cara, eu estudei totalmente errado. Só que eu não percebi antes de fazer a prova, eu não sabia se eu estava estudando errado. Não tinha feito concurso ainda. E aí, né, tem uma outra parada aqui que é muito importante, que foi um dos erros que eu cometi e que esse erro é um erro fatal, que é deixar de fazer simulado de forma estratégica. Deixar de fazer simulado de forma estratégica. O simulado é o maior,
como é que eu posso dizer? O simulado, ele vai dizer se você está bem ou se você está mal. O simulado é o maior termômetro da sua preparação. É por isso que você tem que saber fazer simulado. Pires, comecei agora, eu tenho que fazer simulado do cursinho? Não sabe nada. O simulado, ele simula a prova. O simulado, isso aqui pode ser uma ideia de outro vídeo. Eu não quero ficar me atentando em relação ao simulado. Isso pode ser uma ideia. Se você quer um vídeo, se você quer que eu fale um pouco sobre como fazer simulado de maneira estratégica, deixe seu comentário aqui nesse vídeo, tá? E eu vou pensar se eu faço esse vídeo ou não, porque esse vídeo está dentro da minha mentoria, cara. Exatamente, dentro da minha mentoria. Fazer simulado de forma estratégica é um dos maiores bizus que tem de preparação, porque o simulado é o maior termômetro. É ele que vai dizer se você está mal em qual ele que vai dizer se você está mal na matéria de português, de matemática. Dentro de matemática, se você está errando mais função exponencial, ou função afim, ou função quadrática, ou probabilidade. É esse termômetro que vai ditar o ritmo da sua preparação na reta final, por exemplo. E o simulado é importante na reta final. Essa é a parada, essa é a pegada. Agora você tem que construir uma base sólida. Pô, tá recomeçando, você não tem que ficar fazendo simulado, cara. Esquece esse simulado agora. O que você precisa fazer é recomeçar. Recomeçar é o quê? Construir uma base sólida para o ano de 2026. Seja estudando mais matemática, seja estudando mais inglês, seja se preparando. Não sei, você tem que fazer alguma coisa diferente neste final do ano para que quando chegar no início de 2026, no início de 2027, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas quando chegar no início do ano que você está assistindo, para você fazer o concurso, você já saiba o que você tem que fazer. Entende? Então é como se fosse guerra. O ano que vem é guerra, o ano que vem é guerra. Mas o final deste ano, faltando 2 meses para o ano acabar, tem que ser aproveitado. Esses 2 meses precisam ser aproveitados. Porque esses 2 meses você vai pegar a pegada, você vai pegar o jeito certo de estudar. Você vai entender o que você precisa fazer. Você vai entender se você está melhorando ou não, se você precisa acertar alguma coisa no começo do ano que vem. E aí você já vai chegar meio caminho andado. Meio caminho andado. Então, recomeçar do jeito certo, ou começar do jeito certo, enfim, vou deixar no teu critério tá aí, enfim. Recomeçar do jeito certo necessita, no caso, desses 3 pontos, dessas 3 perguntas chaves. Como eu fui no ano de 2025, 2026, não sei quando você está assistindo. Quais foram os erros que eu cometi, que me fizeram ir mal na prova, e o que eu devo fazer. Entendeu? Essas 3 perguntas são perguntas chaves. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer essas 3 perguntas, colocar no caderninho, coloca no caderno, escreve. Porque quando você escreve os seus problemas no caderno, 90% dos seus problemas já estão resolvidos. Sabiam disso? O problema de vocês é que vocês não querem escrever. Não querem escrever. Escreva. Tenha um caderno do erro. O caderno do erro vai te mostrar o que você precisa fazer para você chegar no seu concurso muito mais bem preparado. Então é isso, 13 minutos, 14 minutos aí de vídeo. Não quero me estender muito, não quero que esse vídeo seja muito longo, não quero ser prolixo aqui nas minhas palavras. Se você gostou, já deixa seu like, já se inscreve, porque eu tô em casa, são 11 horas da noite e amanhã, 6 horas da manhã, eu tenho que estar na iPhone. E eu tô aqui gravando pra você. Exatamente. Enfim, se inscreva no canal, se você quer ter o meu treinamento, se você quer ter o meu acompanhamento, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu WhatsApp. Você me chama lá, vamos trocar uma ideia, que eu vou mostrar para você que é muito mais fácil você chegar no seu concurso em menos de um ano. Enfim, cara, independente do tempo de que você esteja estudando, mas é muito mais fácil você chegar no seu concurso mais bem preparado com alguém que já passou pelo que você vai passar do que sozinho, compreende? Eu tenho mais de 1.000 alunos e todos os meus alunos que aplicaram a minha metodologia tiver resultado. Se você quer ver os depoimentos, eu vou deixar aqui os depoimentos rapidamente aqui, mas enfim, se você quer saber mais, me segue no Insta também. Me segue no Insta, eu sempre tô postando coisa lá, muito bizu. E é isso. É nóis, rapaziada. E fiquem com Deus.